Começa agora Estudo Bíblico em Apostila, com o tema Homens-chave no projeto de Deus, parte A. Olá, abençoado! Olá, abençoada, com todas as bênçãos. Este é o melhor dia de nossa vida e nós estamos aqui para compartilhar mais uma vez com você um vídeo aqui no canal. Inscreva-se caso você não fez isso ainda e ative o sininho para você receber os temas cada vez que eles aparecerem, ok? Eu gostaria muito de incentivar fortemente você a ouvir os vídeos anteriores, os áudios, vídeos anteriores, porque ouvindo, vendo, você vai ter uma sequência de entendimento. Simplesmente, se você não fizer isso, você vai perder o fio da meada, como a gente fala. Mas vamos lá. Tudo está bem? Excelente dia para você. Vamos compartilhar aqui esse estudo que tem o entendimento de homens-chave no projeto de Deus. Deus tem um projeto na Terra, teve um projeto desde antes da fundação do mundo. Por isso que nós estamos aqui participando de carne e sangue já há milhares de anos. Os homens vieram para a Terra para participar do grande projeto que Deus estabeleceu e hoje já não é mais um projeto, é uma realidade. E Deus é o grande diretor deste filme da vida onde todos nós vivemos. Esse estudo vai levar você a entender que Deus sempre usa homens e mulheres para cumprir seus propósitos na Terra, tanto para o bem quanto para o mal, entendendo bem e mal, sendo Deus o criador do bem e do mal. É Ele que estabelece isso, é Ele que dirige isso. E o primeiro ponto, o primeiro homem que Deus estabeleceu na Terra para dar finalidade ao seu propósito, ao seu objetivo, foi Adão. Curiosamente, esse primeiro homem é o homem que veio para começar com o mal na Terra e não com o bem. Veja só que interessante que é isso. Porque Adão, na verdade, era o próprio Lúcifer encarnado na Terra. Isso aqui é bem polêmico que eu estou falando aqui, mas para você que já está na graça já entendeu isso. Para quem vai ouvir pela primeira vez, vai tomar um choque e não tem problema. A ideia é confrontar a tua mente com a realidade. Você que se meteu em religião por muito tempo e hoje você está acessando a verdade do Evangelho da Graça. Adão foi um homem-chave no propósito de Deus, porque ele trouxe a entrada do pecado no mundo, veio por ele. Justamente o pecado, o mal, o que veio estragar a humanidade, entrou por Adão. Veja Romanos 5,12, onde o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, ensina e diz o seguinte: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, quem é esse homem por quem entrou o pecado no mundo? Adão. O mal, o pecado, a morte, aquilo que ninguém gosta, entrou por meio de um homem. E foi Deus que botou Adão lá para fazer isso. Adão não pegou Deus de surpresa pecando, não. Ele entrou dentro de um plano estabelecido por Deus. Ele foi um homem-chave no plano que Deus estabeleceu. O ponto 2, Noé, outro homem-chave no propósito de Deus. Noé e a preservação da vida na terra. Chegou um momento em que Deus disse: olha, eu vou destruir o ser humano que eu criei, porque a terra se encheu de violência e agora chegou a hora da terra ser destruída, ou pelo menos o homem que vive na terra vai ser destruído. Então, em Gênesis, capítulo 6, verso 8, Gênesis, lá está escrito o seguinte: mas Noé achou graça ante os olhos do Senhor. Veja que esta palavra graça, ela já começa logo ali no primeiro capítulo, no sexto capítulo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia. Por que Noé achou graça? Porque Deus precisava preservar a vida de alguém, porque a terra não ia acabar. O ser humano não ia terminar ali. Ia terminar 99,99% dos seres humanos. Mas esse 0,001% ia permanecer. Noé e a sua família, sua esposa e seus filhos, continuaram na terra dentro de uma arca. Não é? Veja só. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, quando foi advertido por Deus acerca de coisas que ainda não se viam, com temor preparou a arca em que sua casa se salvaria. E por essa fé ele condenou o mundo. E agora vem a parte interessante aqui. E foi feito herdeiro da justiça que vem pela fé. O que é a justiça que vem pela fé? A graça, o evangelho da graça.
Então vejam a importância que teve Noé dentro do propósito que Deus estabeleceu. Noé foi feito herdeiro da justiça que vem pela fé. Ou seja, Noé é um herdeiro da graça. Assim como eu, assim como você que eu recebo, assim como a família da fé mundial. Nós somos herdeiros da justiça. Ou seja, a justiça que Deus trouxe através do Cristo que morreu na cruz, ressuscitou e nos trouxe o evangelho da graça. Por graça você é salvo. Por graça Noé foi salvo. E não havia chegado nem a lei ainda, né? E depois chegou a graça. Mas Noé foi salvo como herdeiro da justiça. Veja que lindo que é isso. O terceiro homem chave no projeto de Deus é Abraão. Veja só que Abraão, ele é considerado o pai da fé e amigo de Deus. Você já pensou você ter um título de amigo de Deus? Será que isso é bom? Isso é espetacular. Você é reconhecido como amigo de Deus, eu acho que é uma coisa que é para poucos, né? Então veja só Isaías 41:8, o que diz? Mas tu, Israel, és meu servo, tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. É Deus que está falando aí. Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que é outro homem-chave também no decreto, no propósito que Deus estabeleceu, ele está chamando Abraão de meu amigo. Deus reconheceu Abraão como seu amigo. Coisa linda. Gálatas 3, 6 e 9. Aqui já é o apóstolo Paulo falando o seguinte: assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado por justiça, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Está aqui porque que Abraão é um homem-chave dentro do projeto de Deus. Porque Abraão, ele foi o pai da fé. Foi o homem que Deus escolheu para começar a fé ali, em Abraão. Não é? A semente de Abraão, a descendência de Abraão seria abençoada na terra. Por isso que Paulo diz que nós somos filhos de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão, por isso somos abençoados. Por isso que Deus te abençoe não cabe mais, tá? Não cabe mais Deus te abençoe, porque o pacto já foi cumprido e agora estamos vivendo no pacto onde você já é abençoado com todas as bênçãos, por causa do crente Abraão. Abraão creu e isso foi imputado para ele como justiça, ou seja, Abraão também foi justificado por graça. Coisa linda, né? Ponto 4. Outro homem-chave, esse muita chave também dentro do propósito que Deus estabeleceu. Moisés. Moisés, o mediador do antigo pacto, da lei de Moisés, a chamada lei de Moisés. Ele foi o mediador do antigo pacto. Moisés foi como um apóstolo do antigo pacto. Veja o que diz Êxodo 4,16. Agora, Deus vai falar o que Moisés teria que fazer com o povo de Israel. Veja só. Deus está falando aqui com Moisés. Ele, Arão, irmão de Moisés, falará por ti ao povo, e ele será a tua boca, e tu, Moisés, serás para ele no lugar de Deus. Moisés era tão importante dentro do propósito que Deus estabeleceu, que Deus só falava através de Moisés, Deus só falava com Moisés, somente com Moisés. Ah, mas Moisés errou muito, mas Deus só queria falar através de Moisés e com Moisés. Então, a importância de Moisés, apesar de estar sendo o apóstolo da lei, o cabeça da lei principal daquele tempo, o homem por quem a lei veio, Moisés, mas ele era o homem que Deus estabeleceu, que Deus escolheu para libertar o povo do Egito e entregar a este povo a lei de Moisés. Não era uma lei somente religiosa, era uma lei também civil, mas era importante. Veja Números, capítulo 12, verso 8. Números, tudo o Velho Testamento aqui. Números 12, 8. Boca a boca, Deus falando, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Deus falando sobre Moisés. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Ele está se referindo aqui a Miriam, né? Está se referindo aqui a todos aqueles que falavam reclamando de Moisés,
criticando Moisés, condenando Moisés. Deus chegava para a pessoa e dizia: olha, como é que você tem ousadia de falar contra o meu servo Moisés? Porque eu falo com ele boca a boca, eu sei exatamente o que vai no coração dele. Então, abençoado, estes são homens-chave dentro do propósito de Deus. Estamos falando de todos os homens que viviam no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. Depois vamos falar de quem veio no Novo Pacto. Mas isso não será hoje, porque esta aqui é a parte A do estudo. Ponto 5. Outro homem importante dentro do projeto que Deus estabeleceu. Gideão e a libertação dos midianitas. Juízes capítulo 6, verso 12, diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a ele, a Gideão, e lhe disse: o Senhor está contigo. Isso aqui está sublinhado. O Senhor está contigo, varão esforçado e valente. Nós sabemos que Gideão ele fez o quê? Ele foi um libertador do povo de Israel que estava escravizado com os midianitas. Gideão libertou o povo. Claro que ele não fez nada. Quem fez tudo foi o anjo do Senhor, né? Porque os midianitas brigaram uns contra os outros e se mataram. Mas Gideão foi um homem considerado aqui, ó, o Senhor está contigo. Um homem-chave dentro do propósito que Deus tinha estabelecido. Sexto homem, ou sexto caso, sexto ponto, de homens que foram chave dentro do que Deus estabeleceu. Os profetas como mensageiros de Deus. Sabe aquele monte de profeta que tem no Antigo Testamento? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés e todos aqueles que estão lá? Eram homens-chave dentro do projeto que Deus tinha para a humanidade. Veja o que diz, isso aqui é muito importante. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu. Olha o que Isaías vem declarar aqui, profetizar. Um filho nos é dado. O principado está sobre seus ombros. E seu nome será Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O dilatado de seu império e a paz não terá limite. Sobre o trono de Davi e sobre seu reino. O que Isaías foi anunciar? Foi anunciar que viria um menino que se chamaria Deus Forte. Esse era um homem importante. Deus usou muito Isaías para profetizar ao povo de Israel e anunciar aqui a nascimento de Jesus Cristo. Virá um menino que será chamado Admirável, Conselheiro, um menino que é conselheiro, hein? Um menino que é Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe de Paz. E o seu império não terá fim. Qual é o império desse menino que não tem fim? Claro, não é o menino que tem um império que não tem fim. Esse menino cresceria, morreria na cruz, tiraria o povo debaixo da escravidão da lei, destruiria o diabo e cumpriria a lei de Moisés. Este menino cresceria, ressuscitaria, depois de ter o seu ministério cumprido por 3 anos, ele iria ressuscitar e depois de ressuscitado, então, estabeleceria um novo pacto, o pacto da graça. Ezequiel, outro profeta, 28:19. Veja a importância desse profeta. O que é que Deus disse a ele para ele falar? Ele disse: todos os que te conheceram dentre os povos se espantarão sobre ti. De quem que ele está falando? Espanto serás e para sempre deixarás de ser. Uma pessoa me falou no YouTube outro dia, falou: mas isso aí que você está falando, desse texto aqui, de outro tema que nós abordamos, ele falou assim: ele está falando do rei de Tiro. Ele está falando do rei de Tiro, ele está falando do rei de Sidom. Ele não está falando de Satanás aqui. O rei de Tiro não pode ser, porque o rei de Tiro nunca foi querubim protetor, nunca esteve no Éden. Consequentemente, isto aqui é uma analogia onde Ezequiel está comparando o rei de Tiro com o próprio Lúcifer. E quem é que ia deixar de ser para sempre? Satanás, o diabo, aquele que entrou em Adão. Ele iria morrer para sempre, iria ser aniquilado para sempre. E quando isso aconteceu? Na cruz. Por isso Paulo em Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado. Zacarias 13:8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2/3 partes serão cortadas nela. Veja o que esse profeta está anunciando para o povo de Israel e para as nações. Hoje estamos falando sobre isso. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2/3 partes serão cortadas nela e se perderão.
mas a terceira parte permanecerá nela. O que quer dizer isso? Que importância tem isso? E tem muita importância. Você está vendo um vírus hoje que está destruindo a humanidade, por exemplo. Por exemplo, eu não estou dizendo que vai acontecer através desse vírus, mas a Terra está se enchendo de cadáveres, verdade ou não? Sim ou não? Verdade. Isto foi profetizado por Zacarias. Veja a importância que esse homem tem no propósito que Deus estabeleceu e no projeto que ele tinha para essa terra. Muitas vezes a gente pensava que a terra ia ser destruída por terremotos, né? O sistema religioso fala muito em terremotos, catástrofes, enchentes, incêndios e tudo mais. No entanto, vem um vírus que nunca ninguém sabe nem de onde apareceu direito, não sabe como ele se manifesta, não sabe quem ele mata e quem ele não mata, e esse vírus vem para a terra. E aqui está dito que somente uma terceira parte, ou seja, 1/3 da humanidade vai permanecer vivo. Sabe quem são? As primícias, os eleitos de Deus. Estes ficarão vivos. E 2/3 partes da terra, ou 2/3 da terra, será aniquilado para sempre. Será que estamos caminhando para isso? Não sei, não estou afirmando nada. Eu estou lendo a palavra e dizendo para você que este homem aqui, Zacarias, com esta profecia que veio de Deus, foi muito importante para que hoje possamos estar falando nele. E agora Zacarias 3:9 também diz assim: pois eis aqui aquela pedra que eu pus diante de Josué, sobre esta única pedra há 7 olhos. Eis aqui eu gravarei sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado da terra em um dia. Será que isso vai acontecer ainda ou já aconteceu? Aconteceu. Quando? Quando Cristo morreu na cruz, Jesus de Nazaré morreu na cruz, ele tirou o pecado da terra em um dia. A sua morte tirou o pecado da terra, aniquilou o pecado, aniquilou o diabo e cumpriu a lei. Veja a importância deste homem, desta profecia, dentro do projeto que Deus tinha estabelecido. E só estamos falando de homens do Velho Testamento aqui até agora. Hein? Agora vamos falar do último deste estudo, parte A. Ponto 7. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 21 e 22. Mas Davi não era um homem que mandou Urias para frente de batalha para morrer, para ficar com a mulher dele? Sim. Esse foi Davi, rei de Israel. Chegou a ser assassino, porque mandante de assassinato é o mesmo que assassino, né? Ele sabia que o cara ia morrer lá na frente da batalha e ele era chefe do exército dele. Como é que um chefe de exército vai para frente da batalha? Para morrer. Mas veja o que diz Atos 13, 21 e 22. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim, por 40 anos. Tirado este, lhes levantei por rei a Davi, de quem deu também testemunho, dizendo, quem está falando? Deus vai falar agora. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme ao meu coração, que fará tudo o que eu quero. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Nós vamos fechar com chave de ouro aqui com Davi. Davi, se Abraão era o amigo de Deus, Davi era o homem segundo o coração de Deus, ou seja, segundo a mente de Deus. Coração é mente. Ou seja, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Tanto é que da descendência de Davi, quem é que vem para a terra? Jesus de Nazaré. Da descendência de Jessé. Veja que importante que é isso, que é esse estudo. Por quê? Porque o mesmo homem que matou alguém ou que mandou matar alguém, mas este homem que mandou matar alguém, ele foi perdoado e Deus o elegeu como homem segundo o seu coração. Fechamos aqui dizendo para você o seguinte, a parte B vem por aí. E essa parte B ela é explosiva. Você não perde por esperar. Esta parte B ela será o complemento, a continuação desta parte A e vai culminar de uma forma que você talvez nem imagine. Mas vamos falar de tudo que é importante nesta parte B. Ficamos por aqui, mostrando a você que hoje eu tenho a mente de Cristo. Nós da graça, todos nós que estamos em graça e apostolado, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o mesmo que Davi tinha, nós temos, só que Davi estava debaixo de pecado.
Ele não pôde manifestar a mente de Deus porque ele estava debaixo de pecado. Somente depois que Cristo veio e morreu na cruz é que nós temos hoje a mente de Cristo ativada para entender isso que nós estamos entendendo hoje e para poder passar a você essa informação. Abençoado, estamos vivendo a melhor etapa da história da humanidade. Não perca o próximo vídeo. Este vai subir para o YouTube ainda nesta semana, eu recebo, para que possamos levar até você esta informação preciosa. E a continuidade no próximo vídeo. Até lá, o melhor dia, melhor tarde ou a melhor noite, tudo é melhor. Seja o período do dia que for, com chuva, com sol, com granizo, e tudo está bem. Abençoado, até a próxima oportunidade, até lá. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.